Olá, queridos alunos! Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, um tema que acaba ficando oculto por outros temas quando se fala em sombra, né? Por exemplo, relações afetivas, doenças, problemas financeiros costumam vir antes de se pensar em trabalho. Mas o trabalho pode oferecer pistas bastante importantes no que diz respeito à sombra. Por quê? Muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós somos obrigados a ocultar alguns aspectos que nós consideramos desagradáveis. Não que nós somos obrigados, mas nós percebemos dessa forma porque queremos ter sucesso, queremos nos sentir adequados, precisamos nos adaptar ao ambiente, às pessoas. E nesse processo de adequação, adaptação, sucesso, a maioria das pessoas costuma realmente, então, se modelar, digamos assim, ocultando as próprias características. Isso é um problema? Não precisa ser necessariamente um problema, né? O ideal é que nós possamos trazer a sombra sempre à tona, um processo para toda a vida, reconhecer, integrar, ou seja, aceitar aquele aspecto em nós e utilizá-lo da melhor forma possível, ou escolher não utilizá-lo naquele momento. Agora, quando nós simplesmente rejeitamos ou suprimimos as nossas partes porque não consideramos adequada ou não se encaixa no perfil do trabalho, é que nós corremos um grande risco, porque ocultar algumas coisas não é um problema. O problema é quando nós ocultamos muitos conteúdos, ou seja, mais conteúdos ocultos do que aqueles que nós expomos e muito fundo. Então, assim, nós vamos enterrando o conteúdo que nós temos naturalmente, vamos enterrando e vamos mostrando só o que achamos que devemos mostrar. E com isso chega um momento em que corre o risco de eu estar expondo uma pequena parte daquilo que eu realmente sou. E a maior parte está oculta e suprimida de uma forma tão profunda que eu não consigo mais nem enxergar. E aí, essa energia acaba se tornando maior do que aquilo que eu estou utilizando conscientemente e podem, então, ocorrer os problemas. Então, nesse sentido, é preciso realmente analisar se no seu ambiente de trabalho você está sendo quem você é, ou até que ponto você está ocultando aquilo que você é realmente, né? Para não correr o risco de um dia essa sombra, esse conteúdo que está reprimido, não venha à tona de uma forma negativa. Então, por exemplo, quando a pessoa reprime esse conteúdo a tal ponto que chegue nesse estado em que há mais conteúdo reprimido do que exposto, esse conteúdo reprimido ele começa a emergir de uma forma realmente inadequada. Então é o momento em que começam a acontecer pequenos furtos, desvios de dinheiro, envolvimento em situações ilícitas. E esse tipo de atitude está muito ligado a esse padrão de estar reprimindo o seu maior conteúdo. E aí, quando ele eclode de uma forma inadequada, as atitudes também tendem a ser inadequadas. Outro ponto bastante interessante no que diz respeito ao trabalho é o vício no trabalho. Então, aquela pessoa que trabalha demais, que não tem tempo para si, que se dedica completamente ao espaço de trabalho, isso também é um problema, né? Um dos pontos que pode estar aí envolvido no vício no trabalho é o próprio medo de encarar a própria sombra. Então, o trabalho seria como um escape, como uma forma de eu me esconder da minha própria necessidade de encarar os meus medos, os meus fantasmas, aquilo que eu rejeitei. Então, eu ocupo todo o meu tempo trabalhando para não ter que olhar para dentro de mim. Isso é um dos aspectos do vício no trabalho. Bruce Shackleton pontuou também outras 4 causas possíveis do vício no trabalho que podem estar ligadas aos aspectos da sombra. Então, o primeiro ponto seria aquela pessoa que aprendeu no seu ambiente familiar, na sua casa, que só tem recompensa quando há muito desempenho, né? Eu tive uma
uma criação bastante assim, né? Você tem que sempre produzir mais e sempre ganhar mais e sempre dar mais de si e dar mais do que você ganha para os outros para poder ter algum valor. Então, esse pode ser um aspecto do vício no trabalho. Um outro aspecto é ter a ideia de que o seu valor pessoal está ligado ao sucesso. Você não reconhece as suas características naturais como sendo especiais, como sendo realmente necessárias e importantes, e precisa estar sempre em busca do sucesso para se sentir valorizado, para sentir que tem valor, né? Então, o seu valor, a sua identidade está atrelada ao sucesso. Um terceiro ponto do vício no trabalho seria um padrão passado de geração para geração. Então, o pai trabalhou muito e ensina que o filho também tem que trabalhar muito. A mãe trabalha muito e acredita que a filha também tem que trabalhar muito. Então, seria um padrão adquirido familiarmente, digamos assim. E um quarto aspecto seria quando quando o filho vê o pai como um fracassado, ou a filha vê a mãe como uma fracassada. Então, ela busca se tornar uma pessoa de sucesso para ser o oposto do pai ou da mãe. Então, esse filho, essa filha seria a sombra do pai ou da mãe, né? Então, são 4 aspectos também bastante interessantes a serem analisados em relação ao vício no trabalho. É bastante importante reverter esse padrão de vício no trabalho para que se consiga espaço para olhar dentro de si e permitir que esse conteúdo que está reprimido venha à tona. E finalmente, um outro aspecto do trabalho bastante importante seria quando o sucesso ele começa a ser um problema, né? Quando que o sucesso é um problema? Quando aquela alegria, né? Aquele êxtase conquistado no sucesso, ou seja, quando você consegue uma posição, quando você consegue uma conta, quando você consegue um cliente importante, enfim, quando você consegue esse sucesso, logo a alegria que você estava sentindo começa a se transformar em preocupação, em depressão, gera uma crise. Por que será que isso acontece, né? Porque o sucesso, quando ele sobe a cabeça, digamos assim, quando a pessoa ela embarca tanto no sucesso que ela acaba esquecendo as suas características naturais e acaba perdendo a sua habilidade de se auto-observar e de sempre estar trabalhando com esse conteúdo reprimido, ela acaba se tornando arrogante. E quanto mais se torna arrogante, mais diminui a capacidade, então, de trabalhar com a sombra. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter sucesso, é muito importante deixar isso bastante claro, né? É importante, é desejável, é considerado uma expansão da consciência, mas a pessoa não pode estagnar no ponto da arrogância, porque quando ela chega no ponto da arrogância, a pessoa perde a capacidade de aprender. E isso sim é um grande problema, né? A pessoa acredita que ela é especial, que ela consegue julgar todos assertivamente. Ela deixa de escutar a opinião das outras pessoas e com isso vai se tornando cada vez mais isolada e mais fechada, porque as pessoas nos quais ela confia tornam-se muito poucas, né? É muito restrito esse círculo de pessoas nas quais ela confia. Então, existem alguns aspectos relacionados à arrogância que diminuem a capacidade da pessoa de realmente crescer de uma forma positiva. Por esse motivo é muito comum, né? Pessoas que alcançam um grande sucesso acabam também despertando um grande fracasso. É quando ela chega nesse ponto da arrogância. Agora, existem pessoas que conseguem alcançar um patamar de sucesso e continuam com esse patamar a vida inteira. Então, são aquelas pessoas que não permitem que esse sucesso impeça essa pessoa de olhar para dentro de si. Né? Ela consegue manter essa capacidade de olhar para dentro de si, observar quais são os seus erros, aprende com os erros, né? Se tem um fracasso, ela continua em frente, numa boa, segue firme, né? Quando a pessoa chega nesse ponto da arrogância, é muito difícil para ela lidar com o fracasso, ela não consegue aceitar que ela fracassou. Porque o fracasso, ele é o oposto do sucesso. Então, uma pessoa que tem sucesso,
ela tem que estar preparada para também lidar com o fracasso na mesma medida, né? E quando se está no ponto da arrogância, é muito difícil lidar com o fracasso, a pessoa não aceita e é nesse ponto realmente que ela pode fracassar. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar nesse vídeo é das pessoas que têm dificuldades para arranjar um emprego. Isso também é uma manifestação da sombra, né? A pessoa que não confia no seu potencial, não conhece o seu potencial, ou o seu potencial ele foi reprimido, o seu potencial natural. Então a pessoa acaba desistindo de mostrar o seu potencial. Pessoas que foram muito cobradas, muito criticadas na infância, desenvolvem então aí a postura de que não são capazes de serem bem-sucedidas em nada. Então esse aspecto de quem não consegue um emprego já vem mais pelo lado da rejeição de si mesmo, né? A pessoa precisa estar confiante em si, mesmo que tenha perdido um emprego, que tenha fracassado, precisa restaurar a confiança em si mesmo, amar todas as suas partes, mesmo que a situação esteja difícil, para produzir um estado de alegria que seja capaz então de abrir as portas para que as melhores oportunidades realmente consigam chegar ao seu campo eletromagnético. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse assunto, trazendo algumas dicas sobre como podemos melhorar alguns aspectos relacionados ao trabalho. Até a próxima aula.